Olá, pessoal. Então, hoje vamos dar início às minhas aulas, né? Essa vai ser a minha primeira aula. O Will já trouxe aí a primeira aula do curso. Essa é a primeira aula que vai ser lançada por mim. O Will já falou um pouco sobre o paciente oncológico no tratamento, no período pré-operatório, na verdade. E hoje eu vou trazer um pouco sobre o paciente no tratamento clínico, né? Aquele paciente que ou está fazendo radioterapia ou fazendo a quimioterapia. Esses são os seus principais tratamentos que eu vou abordar, certo? Essa aula eu já coloquei, já ajustei com algumas novas referências que foi colocada no edital, né? Então essa aula ela foi reajustada, está sendo regravada, por isso que demorou um pouco para sair, porque eu quis trazer um pouco das novas referências, apesar de que não tem muita mudança entre o consenso, entre os dois consensos, que eram as referências antigas, para essas novas referências, o consenso de 2021, mas eu trouxe um pouco para discutir com vocês, certo? Então, hoje a gente já vai falar um pouco sobre assistência nutricional no paciente oncológico adulto em tratamento clínico, como eu falei, quimioterapia e radioterapia, tá? Eu trouxe aqui um pouco sobre os objetivos da aula. Hoje a gente vai focar nesse paciente que está em tratamento clínico e a gente vai falar um pouco sobre a triagem, a parte da avaliação nutricional, sobre a determinação das necessidades nutricionais desse paciente e qual é a terapia nutricional adequada para cada paciente, de acordo com o estado nutricional dele, de acordo com o estado clínico geral desse paciente, certo? Então, assim, é uma aula menor, ela é uma aula menor do que a aula que o Will já falou, e vai repetir algumas coisas que o Will já trouxe, até porque não tem como, querendo ou não, o paciente oncológico, ele é um paciente oncológico, ele é um paciente que em todo o período do tratamento ele vai, dependendo do estado nutricional, vai estar sendo aplicado os mesmos instrumentos para avaliação nutricional, vamos utilizar as mesmas fórmulas preditivas, as mesmas fórmulas para determinar as necessidades daquele paciente. E, enfim, não tem como mudar muito. Por isso que eu digo para vocês que não tem como mudar, apesar das atualizações das referências, algumas referências trazem, sim, algumas diferenças, mas não tem como mudar, tem como mudar 100% essas referências, certo? Então, assim, a gente vai dar início à aula. Eu já lancei lá no grupo algumas questões baseadas nos consensos, né? No consenso, se eu não me engano, de 2015, que é o que traz o tratamento clínico. Continue estudando por aquelas questões, porque querendo ou não, elas vão ajudar muito vocês. E aqui eu também trouxe algumas questõezinhas baseadas no consenso, mas também trouxe, como eu já falei, algumas atualizações. Então vamos dar início. Entendendo o que são os tratamentos clínicos. Como eu já trouxe, o tratamento, o perioperatório, que é a cirurgia, que é a abordagem mais, digamos assim, mais intensa, mais objetiva daquele paciente, ela é uma das formas de tratamento, mas esse paciente ele pode fazer uma cirurgia, ele pode fazer só uma quimioterapia, ele pode fazer também só uma radioterapia. Então, assim, depende muito do estado clínico do paciente, depende, o paciente, quando ele é diagnosticado, ele passa por um estadiamento, que é algo que vocês vão ver muito na disciplina na área de oncologia, que é um paciente que ele precisa ser estadiado. Então, o estadiamento, que é aquela escala TNM, é uma escala que vai definir o tumor primário, que vai definir se o paciente tem metástase ou não, a nível linfático, ou o nível dessa metástase. É justamente isso a escala TNM. Então, a quimioterapia, a radioterapia, o tratamento que esse paciente vai ser submetido depende muito nesse pré-estadiamento. Então, assim, como eu já trouxe, ele trouxe o período operatório, e eu estou trazendo essa parte do tratamento clínico, né? Que ou ele pode ser um tratamento coadjuvante, ou ele pode ser um tratamento único. Às vezes, tem muitos pacientes que não precisam fazer uma cirurgia, só com a radioterapia no local do tumor resolve, ou então com o tratamento quimioterápico pode ser resolvido. Enfim, cada paciente tem sua individualidade, certo? Falando um pouco sobre a quimioterapia. A quimioterapia é justamente um tratamento com medicamentos.
tratamento com medicamentos antineoplásicos. São medicamentos, é uma gama de medicamentos, não tem como a gente trazer aqui. E nem importa muito para esse momento quais são os medicamentos, mas saibam que existem vários medicamentos, existem vários protocolos para cada tipo de paciente, que são medicamentos antineoplásicos. Esses medicamentos eles têm uma ação basicamente de serem citotóxicos, ou seja, eles vão agir matando as células tumorais. O que acontece é que, acredito que muitos já devem saber, eles acabam não matando, porque são as células tumorais, porque ele não identifica qual é o medicamento, ele não identifica bem qual é a célula cancerígena, ele acaba matando as células saudáveis também, o que leva a um pouco dos sinais e sintomas que é algo que eu vou trazer nas próximas aulas. Certo? Então, a quimioterapia em si, ela leva a essa morte celular. Esse é o tratamento com a quimioterapia. A intenção é matar a célula cancerígena para poder diminuir o tumor, matar o tumor, melhorar a qualidade de vida daquele paciente, enfim. A quimioterapia ela pode ser administrada em ciclos semanais, diários, mensais, enfim, de acordo com a especificidade de cada paciente, de acordo com o protocolo que o médico, o farmacêutico determina para aquele paciente, o que é mais indicado, na verdade. Então, assim, a quimioterapia é por ciclos. Os sintomas eles vão aparecendo, dependendo de cada ciclo. Alguns pacientes apresentam sintomas mais relevantes, outros menos. Como eu já falei, depende muito da individualidade de cada paciente. E as principais consequências para a nutrição da quimioterapia, qual é? São os sinais e sintomas que aparecem, recorrentes ao tratamento. Como eu falei, o medicamento ele não age só na célula tumoral, só na célula cancerígena. Ele age a nível de célula. Então, ele vai matar algumas células saudáveis, então é aí que ele vai estar prejudicando o paciente, principalmente a nível de 3GI. Dependendo do quimioterápico que ele está usando, pode atingir o paladar, alterar o sabor de alimentos, alterar a mucosa intestinal, então questão de absorção, o que leva aos sinais e sintomas que os pacientes têm recorrentemente. Isso é, inclusive, a continuidade dessa aula. Eu vou abordar um pouco sobre isso na segunda parte dessa aula, sobre sinais e sintomas do tratamento clínico. Aí a gente vai falar um pouco sobre a terapia nutricional, sobre estratégias nutricionais para estar ajudando esses sinais e sintomas. Então, a quimioterapia é isso. O que a gente precisa entender que essa parte da nutrição específica não cobra sobre o que cada quimioterápico, o que vai provocar em cada sintoma que cada quimioterápico vai provocar. Não. Eles querem muito, nessa parte, na minha prova, houve-se algumas mudanças, gente, só mudando um pouco de assunto, houve-se algumas mudanças, mas eu acredito que o estilo de prova do ICC não vai mudar muito. Acredito que sim, que ela vai continuar aquela prova bem objetiva, bem direta. Obviamente, vamos tentar trazer um pouco das outras referências, principalmente nessa parte da oncologia, mas até porque, discutindo com o Will, não deixa de ser oncologia, não deixa de ser uma prova específica para vocês entrarem na residência de oncologia. Então, não tem como fugir muito da regra, né? Então, assim, calma, vai dar certo. Por mais realmente tenham aumentado as referências, acredito que eles vão ser bem objetivos ainda. Até vocês vão ter que trabalhar com pacientes oncológicos, eles não vão querer muito de outras doenças, de outras patologias. Mas agora, voltando para a aula, é isso. Quimioterapia, sobre a quimioterapia, o que eles querem saber é mais isso mesmo, sobre como tratar aquele paciente no estado nutricional daquele paciente. Então, eles focam na avaliação nutricional, nas necessidades nutricionais, é o que a gente vai trazer mais à frente. Quanto à radioterapia, a radioterapia, assim como a cirurgia, ela é algo que age a nível local da doença. Como eu falei, a quimioterapia ela age a nível celular, qualquer célula. A radioterapia ela age a nível local. Então, assim, geralmente, um paciente de câncer cabeça e pescoço, ele passa por uma radioterapia que vai agir diretamente no local da doença, no local do tumor, no local da lesão, né? Assim como a cirurgia. Então,
essa parte ela pode envolver radiação de alta energia, proveniente de raios-x, cobalto, 60, ou rádio, enfim. Só mais para trazer um pouco, agregar um pouco mais essas informações. Existe a bracterapia e a traleterapia, são formas diferentes de radioterapia. E os sinais e sintomas, aqui eu vou ser bem resumido, porque é isso, a radioterapia é subjetivo, ou é algo objetivo que age ali a nível de tumor, né? É uma luz, uma energia, uma radiação que age a nível de tumor. Como diz um dos médicos do hospital, é um banho de luz, que aquele paciente vai receber para poder diminuir a lesão ou diminuir o tumor. Sinais e sintomas recorrentes. Geralmente, um paciente da radioterapia, o que a gente vê frequentemente é um paciente de mama, um paciente de cabeça e pescoço, geralmente são os pacientes que mais passam por isso. Aquele paciente de cabeça e pescoço é um paciente que geralmente vai desnutrir muito, independente do tratamento, porque é um paciente que está com a lesão local, né? O local onde a gente passa por processo de deglutição. Então, é um paciente que vai deglutir muito e geralmente é um dos pacientes que mais passam pela radioterapia. Mama também é muito frequente, mas é isso. Aqui, nessa aula, a gente vai ver, assim como na aula do Will, a gente vai ver sobre a triagem nutricional, necessidades nutricionais e terapia nutricional, certo? Como eu falei, é o que eles mais vão cobrar de vocês. É o que eles querem do nutricionista oncológico, é isso. Vocês saibam determinar necessidades, fazer a avaliação e tratar o estado nutricional daquele paciente. Aqui eu já iniciei com uma questãozinha para vocês, já para poder instigando um pouco a memória de vocês, né? Já mandei alguns materiais. Novamente, não muda, eles vão cobrar os mesmos instrumentos, porque não muda mesmo de consenso para consenso, existem algumas atualizações, mas os instrumentos principais já são aqueles que já existem, avaliação subjetiva global, avaliação subjetiva global pelo próprio paciente, a NRS 2002, enfim, não muda. Então, eles vão continuar cobrando as mesmas coisas e eu acabei já entregando a resposta para vocês, mas isso aqui é mais para ir exercitando mesmo. Quais os instrumentos devem ser utilizados para a triagem e avaliação nutricional no paciente adulto em tratamento clínico? Aqui eu coloquei os itens, vocês vão responder de acordo com o que eu até acabei de falar, de acordo com o que vocês vão ver nas aulas. Já é para ir treinando, porque do jeito que está aqui, do jeito que está essa questão, cai na prova do ICC. Então, assim, é uma prova decoreba, é uma prova que eu tenho que decorar algumas coisas, é uma prova que, querendo ou não, vocês vão ter que decorar algumas coisas, não é? Eu tentei a ESP também, geralmente a ESP ela cobra mais caso clínico, ela pede um pouco mais para você entender o paciente de forma geral, pelo menos pelo que eu lembro, né? E aqui não, a DCC é isso, eles colocam a resposta tá lá, se você souber, você vai marcar. Então é isso, o item aqui é a resposta certa, aqui eu coloco a TRN 2002, mas a TRN e a NRS são as mesmas, a resposta aqui é o item C. TRN 2002, a SG e a SGPP. Bom, agora falando um pouco sobre a avaliação nutricional, certo? Aqui eu trouxe um pouco do consenso de 2015, tá? Coloquei aqui algumas coisinhas do consenso de 2021, mas os dois trazem bem parecido, gente. Não muda muita coisa. Primeiro que eu vou falar a nível ambulatorial, certo? Até porque o paciente em tratamento clínico, tratamento radioterápico, quimioterápico é um paciente de ambulatório, é um paciente que ele vem, faz o tratamento e vai para casa. Raramente é um paciente que fica internado no hospital e acompanhado diariamente. Se for nesse caso, né, como até acredito que eu trouxe na aula dele, na admissão hospitalar ou até em 48 horas, esse paciente ele precisa ser avaliado, certo? Mas se não, se for um paciente de ambulatório, você vai ver ele com a frequência dependendo do estado nutricional dele, certo? Maior risco de desnutrição,
São aqueles pacientes de cabeça e pescoço, que eu já falei, um paciente de tórax, paciente de pulmão, porque, querendo ou não, o paciente, né, dessa clínica é um paciente que tem um gasto de necessidades energéticas muito grande, até porque fisiologicamente é um paciente que tem maior necessidade nutricional. Paciente de esôfago, paciente de abdômen no geral, paciente de leucemia, de sarcoma, enfim, são pacientes com maior risco, né? Isso já é inclusive abordado no consenso de 2015. Qual a importância? Por que avaliar esses pacientes? Porque são pacientes que vão desnutrir muito rápido. Então, é importante que eles estejam sendo acompanhados periodicamente pelo nutricionista também, por uma equipe multidisciplinar, mas principalmente não, né? Trazendo aqui para o nosso lado, é muito importante que ele seja acompanhado pelo estado nutricional. Vários estudos trazem maior risco de desnutrição, maior estado de desnutrição, maior mortalidade. Porque, assim, inclusive, os pacientes que eles são encaminhados, né, pelo médico, o médico, depois que determina o tratamento desse paciente, se for uma radioterapia, se for uma quimioterapia, se for uma cirurgia, ele precisa estar com o estado nutricional adequado. Tanto que antes de qualquer tratamento, ele passa pelo nutricionista. Nós vamos dizer se ele está apto ou não para fazer esse tratamento. Então, a avaliação nutricional ela tem que ser feita desde o diagnóstico do tumor. Então, na triagem, no paciente que ele vai ser estadiado, no paciente que é feita a triagem, ali ele já é acompanhado pelo nutricionista. Tanto que existem pacientes que nem todos os profissionais veem, mas a gente tem que ver. Porque a gente precisa já estar recuperando o estado nutricional desse paciente desde o início, desde a entrada dele no hospital. Porque como é que ele vai estar bem para fazer um tratamento se ele estiver muito emagrecido, se for um paciente muito depletado, certo? Os instrumentos, os dois consensos, os três consensos, eles trazem exatamente esses: a avaliação subjetiva global, a avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente, que essa é padrão ouro para ser avaliada, e a TRN, que eu trago aqui como TRN, mas é a NRS 2002, também ela vem nos consensos. Então, esses são os principais instrumentos a serem aplicados, sem complementar a avaliação do estado nutricional. Lógico que cada hospital tem sua individualidade, seus protocolos, existem algumas adaptações desses instrumentos, tá? Esses são os que são abordados no consenso que podem ser cobrados para vocês. Antropometria, capacidade funcional, exames bioquímicos e gestão alimentar, para complementar a avaliação nutricional. Então, antropometria, peso, altura, que é para realizar o IMC, circunferências, algumas mais importantes, tanto a circunferência abdominal, circunferência do braço e a circunferência da panturrilha. Capacidade funcional também, os consensos eles trazem, então a capacidade funcional é justamente a força palmar daquele paciente, que é avaliado pelo dinamômetro, exames bioquímicos, principalmente o hemograma, PCR, albumina, que vai determinar o estado nutricional, e a gestão alimentar, que pode ser avaliada pelo questionário alimentar, de frequência alimentar, um recordatório 24 horas, um histórico alimentar. E é isso, essas são as ferramentas que vão ser utilizadas. E, como eu já falei, se for um paciente que vai ser acompanhado a nível ambulatorial, sem risco nutricional a cada 30 dias e com risco nutricional a cada 15 dias. Aqui eu trago a classificação desses instrumentos, né, de algumas avaliações, para determinar o risco nutricional desse paciente. Então, a NRS ou TRN 2002, ela traz que um paciente que ele está com um resultado maior ou igual a 3, já é um paciente de risco nutricional. Enquanto as duas avaliações subjetivas, na produzida pelo paciente, um valor acima de 2 ou igual a 2, e na geral, um valor igual a D, certo? E gestão alimentar, o consenso ele traz uma ingestão alimentar menor que 75%,
aqui tá até errado o sinal, gente, perdão, mas é uma ingestão alimentar menor que 75% nas duas últimas semanas. Alguns trazem menor que 65%, certo? Então, assim, vai ser nessa variação, menor que 65% a 75% nas duas últimas semanas. Sintomas no trato gastrointestinal. Quais são os sintomas? Náuseas, vômitos, diarreia. Sintomas que podem comprometer a absorção de nutrientes por mais de 3 dias. Também é uma avaliação de risco nutricional. E a localização do tumor. Como eu já falei, cabeça e pescoço, TGI, que são os do trato gastrointestinal e pulmão, são os mais comprometedores para o estado nutricional. Aí, após determinar fazer a avaliação nutricional dos pacientes, a gente precisa avaliar as necessidades nutricionais deles. Então, assim, essas necessidades nutricionais, elas vão ser baseadas em alguns fatores, certo? Tipo de tumor, onde é que o tumor está localizado, a atividade da doença, então, se é um paciente que está com tumor primário, ou se é um paciente que já está com metástase, a doença já está bem avançada. Questão de absorção de nutrientes também, se está comprometido ou não, se vem apresentando algum sintoma que compromete o estado nutricional, compromete a absorção de nutrientes. Necessidade de ganho de peso ou de controle de peso é algo que tem que ser visto para poder determinar as necessidades nutricionais. Lembrando, quimioterapia e radioterapia são duas coisas, são tratamentos que exigem muito do paciente, então aumenta muito o gasto energético no geral, então vai sim aumentar as necessidades nutricionais daqueles pacientes. E quanto maior o tempo de tratamento, quanto mais o tratamento é prolongado, maior o risco no estado nutricional dele. Maior risco de depressão, leva a uma depressão proteica grave, leva a um maior risco por falta de apetite, por novos sinais e sintomas que aparecem, por uma diarreia, por uma náusea e por um vômito. Certo? Então é isso, tudo isso deve ser avaliado, todos esses fatores devem ser avaliados. O consenso de 2021, eles trazem a importância das fórmulas preditivas para estar determinando o estado nutricional do paciente, mas o que eles mais focam, todos os consensos, é a fórmula de Poulsen, né? Que é justamente daí que eles trazem essa informação geral de 25 a 30 calorias por quilo de peso do paciente. Esse aqui é uma, como é que eu posso dizer? Uma estimativa geral que o de 2021 traz. Eu vou trazer nesse slide seguinte as recomendações que os consensos de 2015 e 2016 abordam. Esse aqui é de 2015 para tratamento clínico, certo? Então, ele vai colocar a condição, eu acho de 2015 um pouco bem mais direcionado, porque ele coloca mais, ele estratifica mais cada condição de cada paciente e coloca as recomendações direcionadas para esse caso. A 2021 não, até coloquei no próximo slide, ele traz bem geral, traz várias referências, mas eu não vejo eles fecharem bem, eles trazerem a recomendação geral. Então, por isso eu mantive essa de 2015, porque acho importante vocês saberem um pouco sobre isso. Pouco não, na verdade, vocês acabam tendo que decorar porque é algo que vai ser cobrado. Eles cobram, nas provas anteriores, eles cobraram necessidades nutricionais bem específicas para cada caso, certo? Então, aqui, como eu falei, eles trazem para cada condição de cada paciente. No caso de um paciente obeso, 20 a 25 quilocalorias, para manutenção de peso de 25 a 30, ganho de peso 30 a 35. Esse post-it aqui do lado, ele traz uma informação do consenso de 2021, que é o que está na nova referência, que é sobre a importância da individualidade e traz esse valor maior, de 30 a 45 quilocalorias por peso atual e até 2,5 gramas de proteína, dependendo do estado do paciente. Voltando para cá, para as recomendações do consenso de 2015. Pacientes em tratamento oncológico sem complicação, 1 a 1,2. Tratamento oncológico com estresse moderado, 1,2 a 1,5. E tratamento oncológico com estresse grave e depressão proteica, 1,5 a 2,0 gramas. Certo? Então, assim, saibam diferenciar essas recomendações, tá? Consumo hídrico.
os dois consensos trazem a mesma recomendação de 30 a 35 ml. Eu lembro que na nossa prova caiu uma questão que cobrava as três coisas no mesmo item. Então, vocês tinham que acertar, se eu não me engano, lembrar dos três nutrientes, digamos assim. Das calorias, das proteínas e da água, certo? Quanto a micronutrientes, os dois mandam seguir os níveis adequados de acordo com as BRIs, né? Então, de acordo com a recomendação dietética geral para o adulto ou para o idoso. Aqui são duas páginas que eu trouxe do consenso de 2021, certo? Ele aqui tanto inicia o texto trazendo para um paciente cirúrgico, que ele traz para um paciente que está pós-cirúrgico recente, né? Que é um pós-cirúrgico imediato. Dependendo do traumatismo, iniciar com 15 a 20 calorias, depois ir progredindo para 20 a 30. Mas aí, reparem que aqui eles trazem outras referências, né? Então, assim, eu trouxe mais, assim, para poder trazer um embasamento no novo consenso, né? No consenso que eles realmente estão cobrando lá. Mas, assim, acho importante vocês estudarem pelo outro também. E seguirem um pouco seguirem um pouco essas recomendações no novo. Afinal, algumas eles trazem aqui, ó, eles trazem da Braskem, eu vi alguns que eles trouxeram da Aspen também. Então, assim, é importante dar uma lida nos dois consensos, certo? E aqui é uma questão de um caso clínico que eu já tinha colocado na aula antes mesmo de sair o edital, mas cabe ainda para vocês, tá? É uma questãozinha que eu mesmo elaborei. Não lembro de questões assim, mas é importante para vocês já irem entendendo um pouco sobre caso clínico, sobre o paciente no geral. Então, vamos lá. Paciente MFSG, sexo feminino, 48 anos de idade, diagnosticada com câncer de esôfago, né? Então, é um câncer no TGI. Já lembrem que é um câncer que eu falei que ele compromete muito o estado nutricional. Segue no terceiro ciclo de quimioterapia, com queixas de náuseas, vômitos e inapetência. Quanto ao estado nutricional, a paciente apresenta um peso atual de 47 kg, apresenta um peso habitual de 52 kg, altura de 1,63. Quais as recomendações proteicas calóricas ideal para essa paciente, certo? Ok, o importante é vocês já, assim, de cara, antes de fazer até mesmo o cálculo do IMC, a gente já vê que é um paciente grave, já vê que é um paciente que perdeu um percentual significante de peso, né? Ela perdeu aí em torno de 5 quilos. Eu não coloquei bem o tempo, mas assim, já foi cerca de 10% do peso. Então já é significativo, tá? Vocês vão calcular o IMC, vão ver que é uma paciente que está desnutrida. Aí aqui eu vou pedir quais são as recomendações proteicas e calóricas ideal para a paciente. Nesse quadrinho eu coloquei que é um paciente que precisa recuperar peso, né? Então, é ganho de peso, aquela paciente do caso, e é uma paciente que está com estresse grave e depressão proteica. Então, o item correto aqui vai ser qual? Vai ser de 30 a 35 calorias por quilo de peso, e quanto à proteína, de 1,5 a 2 gramas, né? Então, o item certo seria o D. Eles não cobram assim, é mais fácil eles cobrarem como... Não sei se eu coloquei. Vai ser a próxima questão. Como nessa próxima questão, que já é mais direcionada. Que é, por exemplo, qual deve ser a recomendação calórica utilizada para um paciente adulto em tratamento clínico com obesidade. Então, aqui eu coloquei os itens. Qual é o item certo? 20 a 25, 30 a 35, 25 a 30 ou maior que 20 calorias. De acordo com o consenso de 2015, a resposta certa, 20 a 25, né? Então, o item certo... Item A, certo? Então, assim, são questões mais ou menos assim que eles cobram, gente. Apesar de mudar referências, repito novamente, não acredito que vai mudar drasticamente o estilo de pergunta, certo? Apesar de que eles vão mudar, vão fazer baseado nessas novas referências. Não sei bem o que eles vão abordar na dietoterapia geral, mas o foco ainda é câncer. Eu repito, eles querem nutricionistas para trabalhar com oncologia, certo? Então, assim, foquem no câncer, foquem na oncologia,
E agora, seguindo, sobre a terapia nutricional. Principais objetivos da terapia nutricional vai ser o quê? Prevenir efeitos deletérios do tratamento do estado nutricional, né? Então, assim como eu já falei, vai assim apresentar sintomas e sinais, o estado nutricional do paciente vai estar comprometido, vai apresentar um declínio do estado nutricional. Então, o ideal é determinar a intervenção nutricional adequada associada com maior taxa de sobrevida, né? Então, a gente vai focar na terapia nutricional ideal para melhorar a qualidade de vida daquele paciente, para não comprometer, que o estado nutricional dele não esteja tão comprometido durante o tratamento. A escolha da via. Aqui eu já trouxe um pouco do geral, mas a gente vai trazer terapia nutricional oral, interal e parenteral para vocês um pouco mais amplo, né? Que a gente viu que eles vão cobrar esse ano. Acredito de uma forma mais geral, então a gente vai trazer nas próximas aulas. Vamos determinar, no geral, falando um pouco sobre o que traz no consenso. Terapia nutricional oral, a ingestão oral tem que estar acima de 70%. Né? Aqui a gente já vê que eles trazem 70%. E essas informações é do mesmo, como é que eu posso dizer? Do mesmo consenso. E aqui eles abordam 70%. Naquela parte onde eles falam de risco nutricional, eles já falam 75%. Né? Certo que são para duas coisas diferentes. Naquela é para determinar o risco e aqui é para avaliar a via, escolher a via para alimentação ideal, né? Quanto à terapia nutricional interal, eles trazem que a ingestão oral esteja abaixo de 60%. Então, gente, não tem muito o que sair. Eles podem estar colocando o valor 90%, podem estar colocando 50%. A média é 60% a 70%, certo? 65%, 75%, tá? Então, para escolher a via TNE, né, terapia nutricional interal, ingestão por via oral a menor que 60%, que o trato gastrointestinal então esteja funcionando, já foi na terapia nutricional interal, ela utiliza do trato gastrointestinal, né, independente da localidade da sonda. Se for um paciente de cabeça e pescoço, se for um paciente de esôfago, porque como eu falei, são pacientes que às vezes não toleram nem alimentos líquidos. Eles não toleram mesmo, assim. Às vezes a gente olha o paciente, quer prescrever suplemento e o paciente não tolera nem líquido. Então, geralmente, é interal que esse paciente passe a terapia nutricional interal. Tanto é que, às vezes, nem sempre é a sonda nasoenteral, porque não tem passagem da sonda, dependendo da localidade do tumor. Então, vai ser uma jejunostomia ou uma gastrostomia, né? Mas é algo que vai ficar um pouco mais para frente. E se for no terceiro caso, e último caso, a via menos fisiológica, a terapia nutricional parenteral. É quando o PGI não está rápido, então quando tem algumas intercorrências frequentes, né? Muitas náuseas, muitos vômitos, aí esse paciente ele passa para terapia nutricional parenteral. Ou o paciente está em sonda nasogástrica, ou então ele é um paciente que vem há muitos dias em dieta zero, enfim, ele vai ser acompanhado pela equipe NTN, né, que é a equipe da nutrição, tanto nutrólogos, nutricionistas, para estar acompanhando isso, tá? Determinar a via. Então é isso, gente. Só lembrando aqui também na terapia nutricional quanto à instabilidade hemodinâmica, né? Se for um paciente que está instável hemodinamicamente, é um paciente que não vai ficar sem nenhuma via, não vai se alimentar de jeito nenhum, nem oral, nem interal, nem parenteral. Mas como eu falei, é algo que eu vou trazer nas próximas aulas. A gente vai trazer um pouco sobre isso para vocês, sobre evolução, sobre consistência, sobre dieta interal, sobre dieta parenteral, tá? Então, aqui eu coloquei as referências, a maior parte é o consenso de 2015, mas é porque como foi uma aula baseada que foi uma aula direcionada para a terapia nutricional, para avaliação do estado nutricional do paciente clínico, acredito que não tem muito o que mudar. É basicamente isso. Vocês vão ver que algumas informações vão ficar se repetindo, mas é porque o paciente oncológico é o paciente oncológico. As necessidades deles, a forma de avaliar vai ser geralmente a mesma, não tem muito o que mudar. Lógico que dependendo se é um paciente pós-cirúrgico, se é um paciente
com o estado nutricional mais comprometido, vai estar mudando, mas algumas informações entre as aulas vão estar se repetindo. Mas é bom que ajuda vocês a memorizar. E tem algumas informações que a gente já vai dar até de forma mais rápida para poder não ficar tão cansativo também. Então, assim, eu já agradeço vocês pela atenção. Espero que vocês consigam absorver o máximo de informação possível dessas aulas. Qualquer dúvida, vocês podem estar tirando as dúvidas no grupo, que a gente vai, de acordo com o nosso tempo, de acordo com a nossa disponibilidade, tirando essas dúvidas de vocês. Então é isso e até a próxima aula. Beijos!